Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Alameda. E nós estamos falando a respeito das parábolas de Jesus registradas por Lucas. E na aula de hoje vamos falar a respeito da parábola do juiz iníquo, registrada lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, entre os versículos 1 e 8. Eu quero iniciar a aula de hoje lendo esse texto, Lucas 18, de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus e nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Pois bem, meu irmão, minha irmã, nós temos aqui nesses versículos que lemos lições preciosas a serem extraídas. Eu quero detalhar então essa história para que possamos então compreender num contexto imediato as aplicações que podemos tirar dessa parábola para a nossa vida hoje. Eu quero iniciar lendo o versículo 1 novamente, porque a Bíblia vai dizer: Jesus lhes contou uma parábola. Aqui, Jesus, na sua última semana de vida, percorrendo um caminho para Jerusalém, ele seguido então dos seus discípulos e da multidão que costumeiramente o seguia, Jesus então vai contar mais uma parábola, a fim de ilustrar a situação na qual aqueles discípulos viviam e a maneira como eles deveriam se comportar diante do trono de Deus, diante da possibilidade que estava sendo aberta para que eles estivessem face a face com Deus. Aqui, Jesus falando a respeito da oração, ele vai dizer que aqueles discípulos deviam orar sempre e nunca desanimar. E aqui nós vemos então a lição central dessa parábola. A parábola aqui vem falar a respeito da oração, vem falar a respeito dessa conexão do Filho com o Pai, da criatura com o Criador. E é interessante perceber que Jesus vai dizer que aqueles discípulos, e essa lição vale para nós hoje, vai dizer que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Aqui nós aprendemos que a oração é algo que precisa ser feito de maneira constante e principalmente com perseverança. Seguindo o que o texto diz, Jesus então entra de fato nessa parábola, que tem aqui dois personagens principais. Um juiz iníquo, que a Bíblia diz que não temia a Deus e nem respeitava ninguém. E também a viúva, que necessitava que a sua causa fosse julgada. Então, no versículo 2, Jesus começa então a falar de fato sobre essa parábola. E ele vai dizer que em certa cidade havia um juiz. Aqui nesse contexto, o juiz era aquele homem levantado por Deus para julgar a causa do povo. E um dos pilares aqui da justiça desses juízes era de fato ser justo aos olhos de Deus e aos olhos humanos. Porém, a Bíblia diz que esse juiz, ele não temia a Deus. E também, além de não temer a Deus,
ele não respeitava ninguém. Aqui no versículo 2, Jesus então descreve o perfil desse juiz. É interessante perceber que Jesus, através da história desse juiz e dessa viúva, que sempre procurava esse juiz para que a sua causa fosse julgada. É interessante perceber que aqui Jesus está exemplificando essa relação entre o juiz e a viúva para nos ensinar que nós precisamos também, da mesma forma, buscar a Deus com perseverança, com constância. Eu quero continuar lendo agora no versículo 3, porque Jesus continua dizendo que havia então naquela cidade uma viúva. O texto diz assim: havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Aqui, a parte da relação entre o juiz e a viúva, o texto vai destacar que essa viúva sempre o procurava. Abrindo aqui um parênteses, precisamos nos lembrar que Deus é um Deus que está à nossa disposição para ouvir e para recolher as nossas orações. Deus é um Deus vivo, é um Deus pessoal, é um Deus que se revela como um Deus de amor, um Deus que sempre recebe as nossas orações, um Deus que está a uma oração de distância de nós. E a Bíblia vai falar a respeito então dessa viúva que ela sempre o procurava, exemplificando aqui a atitude que Deus espera de mim e de você. Nós temos ao longo da Bíblia a história de muitas pessoas que buscaram a Deus. Nós, quando olhamos, por exemplo, para Daniel, aprendemos que os judeus eles tinham 3 momentos de oração ao longo do dia. Quando buscamos fora da Bíblia a história dos muçulmanos, por exemplo, eles oram 5 vezes por dia. Porém, quando lemos o Novo Testamento, a Bíblia nos estimula a orar sem cessar. Não mais em momentos específicos, mas orar sem cessar. Tudo que eu e você formos fazer, precisamos colocar diante de Deus em oração. E o texto continua dizendo, lá no versículo 4, que por algum tempo, aquele juiz que não temia a Deus e que não respeitava ninguém, ele não quis atender essa viúva. E no versículo 4, o texto vai dizer: mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus e nem respeito ninguém. E no versículo 5, porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Meu irmão, minha irmã, é interessante perceber que, mesmo esse juiz iníquo, que não temia a Deus e que não respeitava ninguém, ele foi, de alguma forma, sensibilizado pela insistência daquela viúva. É interessante perceber que essa história, ela não está ilustrada aqui para representar o caráter de um juiz. Não, pelo contrário, essa parábola revela o caráter de Deus, mas vai usar o exemplo de um juiz iníquo para nos mostrar que se até mesmo um juiz que não teme a Deus e que não respeita ninguém é capaz, por conta da insistência de atender a oração ou, aqui nesse caso, o pedido de uma viúva, quanto mais Deus, que é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, graça, quanto mais Deus não atenderá a nossa causa. Jesus conclui esse exemplo aqui no versículo 5. E a partir do versículo 6, então ele parte para explicar aquilo que ele estava contando. E o texto no versículo 6 vai dizer assim: então o Senhor disse: ouçam bem
o que diz este juiz iníquo. E no versículo 7, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Nesse contexto, nós vemos Jesus justamente fazendo o paralelo entre o juiz iníquo e o Pai, entre Deus. Aqui, Jesus vai dizer: será que Deus não ouvirá você que clama de dia e de noite? Essa expressão de dia e de noite fala justamente sobre perseverança. Fala justamente sobre a postura que eu e você precisamos ter diante de Deus. Eu quero ler um outro texto que está lá no Sermão do Monte, registrado por Mateus no capítulo 7, que fala também sobre essa atitude que devemos ter diante de Deus. Mateus 7, no versículo 7, diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois bem, aqui no texto de Mateus, palavras de Jesus no Sermão do Monte também transmitem essa ideia de uma busca incessante por Deus. O bater a porta, o pedir para receber, o buscar para encontrar falam da atitude de alguém que sabe quem Deus é e diante de Deus, então, se aplica, se empenha em buscar a Deus. Agora, é interessante perceber que nesse mesmo versículo que lemos aqui, Lucas 18, 7, a Bíblia vai destacar que, embora pareça demorado, aqui, meu irmão, minha irmã, nós temos uma crise. Muitas vezes conhecemos Deus, sabemos que Deus ouve sim as nossas orações, e mais do que isso, que Ele responde às nossas orações, mas em muitas das vezes, a nossa oração, a nossa busca por Deus, o bater à porta de Deus, parece encontrar do outro lado um silêncio muito grande. A verdade é que, muitas das vezes, a nossa oração não é respondida no primeiro momento, e isso pode transmitir a ideia de um silêncio. Porém, Deus ele sempre nos responde. E muitas vezes a resposta é sim, em outras vezes a resposta é não. E em outras vezes também a resposta vem em forma de um espere. E aqui tem algo que eu e você precisamos compreender. Deus ele não está limitado ao tempo cronos, ao tempo do relógio, ao dia de 24 horas, a uma semana com 7 dias, a um ano com 365 dias. Não, o tempo de Deus é a parte do nosso tempo. O tempo de Deus, aquilo que chamamos de Kairos, um tempo que está à parte do Cronos. Esse tempo de Deus é o tempo perfeito. O apóstolo Paulo vai dizer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mateus, como lemos aqui anteriormente, vai escrever palavras de Jesus que nós precisamos bater nessa porta porque ela vai se abrir. A grande questão é quando essa porta vai se abrir. E é justamente isso que o texto, em Lucas 18, no versículo 7, vai falar. Embora pareça demorado. Quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Alguém já escreveu isso e transformou até em canção. O silêncio de Deus não revela a indiferença do coração de Deus. Pelo contrário, Deus é um Deus de amor. E quando parece que está demorando, Deus na realidade está trabalhando. Deus na realidade está preparando aquilo que é melhor para nós. O texto continua dizendo no versículo 8: digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Aqui pode parecer contraditório, no versículo 7, dizendo que parece estar demorando, e no versículo 8, dizendo que Deus depressa trará a resposta, fará
justiça. É justamente aquilo que falamos. A nossa pressa está relacionada ao nosso tempo, ao nosso imediatismo, porém, Deus responderá depressa. E isso nos transmite a ideia e a verdade de que Deus não tarda. Deus é um Deus que, no tempo oportuno, traz a resposta que aguardamos. E o texto continua dizendo no mesmo versículo 8: Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Essa parábola termina com uma pergunta. E aqui eu aprendo que Jesus, sabendo de todas as coisas, ele na realidade termina com uma pergunta, não para ser informado acerca de algo, mas principalmente para gerar um autoexame no meu e no teu coração. Quando Jesus diz que o dia que ele voltar, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Eu e você, ao ler esse texto, precisamos passar por esse autoexame. Porque quando lemos vários textos falando a respeito do tempo do fim, nós lemos que nos últimos dias haverá um esfriamento da fé. Esse sentimento de aparente injustiça, esse sentimento de que parece que Deus está cochilando, parece que Deus não está vendo aquilo que está acontecendo. É, na realidade, um engano. Deus está provando o meu e o teu coração. Deus é perfeito, a sua justiça é perfeita. E quando ele voltar, ele espera encontrar no meu e no teu coração fé. A parte de toda a injustiça que vemos no mundo, a parte da frieza espiritual, a parte da apostasia que temos visto nesses últimos dias, Deus espera encontrar no meu e no teu coração um coração aquecido, um coração inclinado para as coisas de Deus. Eu me lembro aqui daquilo que está escrito no Salmo 121. Eu quero ler os primeiros versículos desse salmo. Diz assim a palavra do Senhor: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu irmão, minha irmã, esse texto, esses 2 versículos ilustram a nossa situação em momentos de dificuldade. O salmista vai dizer que ele olha para os montes e aqui é como que se ele buscasse resposta em algum lugar. Porém, ele se dá conta de que o único lugar onde ele poderia encontrar resposta para as suas aflições, resposta para as suas angústias, era de fato no Senhor. E no versículo 2, então, ele declara que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse salmo, ele vai falar a respeito de depositarmos a confiança em Deus. E a parte do tempo que a resposta demorará para chegar. O fato é que Deus é um Deus vivo, real e que responde às nossas orações. Aqui, quando lemos em Lucas 18 a respeito daquela viúva que persistiu, que insistiu, esse texto fala também, além da perseverança, do dinamismo existente entre a nossa relação com Deus. Porque Deus, de fato, é um Deus dinâmico. Deus é um Deus que, desde o Jardim do Éden, visitava o homem todos os dias no final da tarde. E essa representação de um Deus que periodicamente falava com o homem nos transmite hoje a ideia de que Deus continua desejando um relacionamento diário, constante conosco. Por isso, quando lemos aqui a respeito dessa viúva que buscava com insistência, com perseverança, uma resposta, por certo, Jesus usa essa figura para falar de um Deus que também deseja ouvir diariamente
as nossas súplicas, a nossa adoração, as nossas petições, um Deus que deseja que o busquemos de todo o nosso coração, diariamente, com perseverança, com insistência, batendo a porta com a certeza de que essa porta certamente se abrirá, buscando a Deus, sabendo que Deus se manifestará. Essa é a verdade. Nós, enquanto filhos, temos um Pai que se alegra em responder às nossas orações. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus 11 a respeito da fé, que Deus é um Deus galardoador. É um Deus que, à medida que o buscamos, Ele responde. Agora, diante disso que falamos, é bem verdade que muitas vezes nós desanimamos. Eu quero ler aquilo que o apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios, 2 Coríntios 4,16. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que, apesar das circunstâncias, ele não desanimaria. Ele vai escrever que, mesmo que o seu exterior se desgaste, o seu interior se renova dia a dia. E meu irmão, minha irmã, aqui talvez esteja o segredo para perseverarmos. As aflições virão, as dificuldades virão, e elas virão porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Porém, o apóstolo Paulo vai dizer que as leves e momentâneas tribulações não poderiam ser comparadas à glória que estava sendo produzida dentro dele. Que essa palavra possa servir para nos renovar e para nos fortalecer. Porque, apesar das dificuldades do dia a dia, eu e você precisamos entender que a cada dia que passa, embora as circunstâncias possam se agravar, embora as dificuldades venham, nós temos um Espírito selado pelo Espírito de Deus e que vai nos aperfeiçoando à medida que as dificuldades vêm. O segredo é não desistir. O segredo é, a exemplo dessa viúva, perseverarmos, buscarmos a Deus em oração, com insistência, com perseverança. Essa parábola nos traz esse precioso ensinamento. Deus é um Deus vivo e real. Ele está sempre disposto e disponível. Porém, eu e você precisamos entender que precisamos buscar a Deus com insistência e com perseverança. Porque à medida que as dificuldades vêm, o nosso exterior pode até se desgastar, pode até ser provado pelas dificuldades, porém, o nosso interior ele vai se renovando e vai se aperfeiçoando. Esse é o tempo de tirarmos os nossos olhos das circunstâncias e, assim como diz o salmista, olhar para o alto e buscar e esperar nele a resposta que precisamos. Esse texto nos encoraja a orarmos mais, a buscarmos mais a Deus, cientes de que Deus responderá às nossas orações. Nenhuma das orações que sobem até o altar do Senhor, até o trono de Deus, nenhuma delas fica sem resposta. E na semana que vem, continuaremos falando a respeito das parábolas contadas por Jesus, registradas por Lucas. E falaremos sobre a parábola do fariseu e do publicano. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas atualizações. Eu desejo a você uma semana abençoada e que seja uma semana de busca incessante pela face de Deus. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula da Escola Bíblica Alameda.